eu sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da Advocacia da Justiça Brasileira. Estamos no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre a pesquisa Datafolha, que apontou a confiança dos brasileiros na OAB. A indicação da advogada Grace Fonseca para o Conselho Nacional do Ministério Público. A primeira edição do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação das Instituições de Controle. Portas abertas. Você pergunta, a OAB responde. Os 10 anos do Código de Processo Civil. Agosto Lilás, a campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. O 33º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. E tudo sobre o evento de lançamento do curso sobre protocolo de julgamento racial. Não saia daí, Pela Ordem está começando. O Instituto Datafolha, um dos mais respeitados do país, publicou o resultado de uma grande pesquisa sobre a imagem da OAB perante a população brasileira. O estudo foi realizado entre os dias 7 e 14 de julho com 2.000 entrevistas presenciais em 130 municípios de todo o país. E o resultado você confere a partir de agora. A pesquisa realizada pelo Datafolha confirma: o brasileiro confia na OAB. A pesquisa mostrou que o índice de confiança dos brasileiros na Ordem dos Advogados é de 83%. 47% dos entrevistados consideram o trabalho da OAB muito importante para a sociedade brasileira e 36% o consideram importante. Além disso, 67% dos entrevistados avaliam positivamente a atuação da OAB na defesa da democracia, sendo 56% com avaliação positiva e 11% muito positiva. A pesquisa de confiança da OAB Nacional, realizada pelo Datafolha, repercutiu em alguns dos principais veículos de comunicação do país. O plenário do Senado Federal aprovou os nomes indicados para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, para os próximos 2 anos. Entre eles, a advogada Grace Fonseca, conselheira federal titular da OAB Rio Grande do Sul. Uma vaga de extrema importância ocupada pela advocacia brasileira num dos mais importantes conselhos da Justiça Nacional. A advogada Grace Fonseca é a mais nova titular do Conselho Nacional do Ministério Público, ocupando a vaga destinada à OAB para um mandato de 2 anos. Grace é bacharel em Direito pela PUC Rio Grande do Sul, com 2 décadas de atuação nas áreas do Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial e Direito do Consumidor. Sua presença no Conselho Nacional do Ministério Público fortalece a OAB e toda a advocacia brasileira, que passa a contar com um olhar externo ao Ministério Público para zelar pela defesa da sociedade e das prerrogativas, pelo fortalecimento da legalidade, da transparência e da responsabilidade. Em nome de todas as advogadas e advogados do Brasil, a OAB parabeniza Grace Fonseca pela indicação e aprovação para o CNMP. Para mim, como advogada, conselheira federal da OAB, foi uma grande honra ter sido aprovada pelo Senado Federal para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse momento não é apenas uma conquista pessoal minha, mas coletiva. Ele simboliza a valorização da advocacia dentro do sistema de justiça e valoriza e reforça a confiança de que a nossa profissão deve ter voz e espaço qualificado nos grandes debates institucionais. A vaga destinada à advocacia no CNMP tem um significado profundo. Ela assegura que a visão da defesa, da ampla participação e do equilíbrio democrático esteja sempre presente. O olhar do advogado traz ao Conselho a experiência de quem diariamente lida com desafios de acesso à justiça e com a garantia de direitos. Isso amplia e fortalece o controle social sobre as instituições. O meu compromisso é trabalhar com firmeza e responsabilidade para que todos cumpram seus deveres funcionais, sempre em respeito à Constituição, ao devido processo legal, à ampla defesa e às prerrogativas da advocacia. Sei que eu chego até aqui porque eu tive ao meu lado colegas que confiaram em mim, e é essa confiança que me move. Tenho muito orgulho de representar a advocacia nesse espaço e eu quero contribuir para que a justiça brasileira seja mais transparente, mais equilibrada e cada vez mais próxima da sociedade.
A OAB participou do primeiro Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação das Instituições de Controle, promovido pelo Judiciário Exponencial, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Na pauta, o uso de metodologias e ferramentas inovadoras que possam agilizar o trabalho nas instituições de controle. O diretor-geral da Escola Superior de Advocacia Nacional, Gedeon Pitaluga, representou a OAB na abertura do evento, que teve como foco discutir desafios e oportunidades do cenário tecnológico para a transformação digital nas instituições de justiça. A programação abordou temas estratégicos para a implantação de metodologias de trabalho e ferramentas tecnológicas capazes de impulsionar a transformação digital dos tribunais de contas em todo o país. Hoje representando o presidente Beto Simonetti, por meio da Escola Superior da Advocacia Nacional, nesse encontro importante que trata de tecnologia, de inovação, dentro dos órgãos de controle, CGU e TCU, que é tão importante para o aprimoramento e a eficiência na administração pública. Mais do que conhecimento, mais do que promoção de qualificação, também uma definição estratégica, uma opção estratégica de inovação e tecnologia para o aprimoramento e o aperfeiçoamento dos órgãos de conta e toda a estrutura de eficiência na administração pública. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Escola Superior de Advocacia, não poderia ficar fora. E falando de estratégia, não tem como tratar de aperfeiçoamento, mesmo na administração pública, sem levar em consideração 1,5 milhão de advogados e advogadas brasileiras que estão dentro desse contexto também de aprimoramento, de aperfeiçoamento e promoção da eficiência na administração pública nacional. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a OAB. Envie a sua pergunta para o número que aparece no vídeo ou deixe na caixinha do Instagram. Aqui as portas estão sempre abertas para você. Doutora Rose, como a OAB enxerga o impacto da inteligência artificial na advocacia? E para a nossa atividade, é um risco ou uma oportunidade? Essa é uma pergunta super interessante. A OAB tem analisado o impacto da inteligência artificial na advocacia com muito cuidado, mas especialmente com muita atenção para o treinamento dos advogados e das advogadas na utilização da inteligência artificial. O que nós pensamos é que a inteligência artificial, para além do medo que se traduz, pela sua utilização inicial, é uma oportunidade para a advocacia, mas, claro, deve ser utilizada com as reservas necessárias. A inteligência artificial não substitui o advogado e a advogada, mas com certeza a utilização dessa ferramenta pode tornar a advocacia mais qualificada e mais atrativa para a clientela. Então a gente precisa, de uma forma muito cautelosa, mas de uma forma muito madura também, treinar a advocacia, cuidar da advocacia para que ela utilize essa ferramenta como um adendo ao seu conhecimento, um adendo à forma como você lida com a sua clientela, um adendo à forma como você oferta os seus serviços, para o mercado. Doutora Rose, existe algum plano da OAB para modernizar e digitalizar mais os serviços prestados aos advogados? Os nossos serviços já são quase todos digitalizados, A Ordem atende um universo de 1.400.000 advogados e advogadas em todo o país e nós precisamos estar cada vez mais conectados. Agora mesmo nós estamos investindo cada vez mais em tecnologia para que as seccionais também ofertem esses serviços de forma informatizada e fazendo com que o advogado não precise se locomover até a sua seccional para realizar atividades simples, como a busca de certidões, como a inscrição, o processo de inscrição mesmo na ordem. Então, a nossa ideia é que a gente possa cada vez mais otimizar esses processos e tornar tudo mais dinâmico, Nós temos uma vida muito corrida e nós precisamos cada vez mais ofertar e atender a advocacia de forma rápida, de forma célere, mas cada vez mais tecnológica. Doutora, quais ações a OAB Nacional tem promovido para apoiar a jovem advocacia e combater a precarização da profissão?
Precarização da profissão e jovem advocacia são dois assuntos que caminham em paralelo. Por quê? Nesse universo de novos advogados e novas advogadas que chegam ao mercado de trabalho, por vezes percebemos que a tabela de honorários não é observada em alguns casos, e isso não é culpa da jovem advocacia, em absoluto. O nosso papel e a nossa obrigação é cuidar da jovem advocacia. Em especial, nós agora aqui no Conselho Federal implementamos a ouvidoria da jovem advocacia para que possa cada vez mais escutar e entender quais são os anseios da jovem advocacia, como a gente pode chegar até a jovem advocacia, seja com cursos, seja com programas diferenciados no pagamento da anuidade, seja com treinamento para que o jovem advogado e a jovem advogada possa ingressar no mercado de trabalho com a qualificação melhor, não é? E evitando, obviamente, a precarização da advocacia. A gente precisa compreender que a advocacia valorizada, a advocacia respeitada é o que trará a oportunidade para todas as pessoas que exercem essa carreira com tanto amor, né, e com tanta dedicação. Então, o Conselho Federal da OAB tem um olhar cuidadoso para a jovem advocacia, seja através da Comissão Nacional da Jovem Advocacia, agora da nova ouvidoria da jovem advocacia, e trazendo cada vez mais cursos, treinamentos, cursos práticos através da Escola Superior de Advocacia, para que os jovens advogados e as jovens advogadas ingressem no mercado de forma qualificada, podendo precificar os seus serviços como merecem. O Código de Processo Civil completa 10 anos de sanção e a OAB preparou uma vasta programação em alusão à data. Para falar da elaboração desse importante documento, pela ordem, entrevistou grandes nomes do direito e da justiça. No episódio de hoje, o jurista Marcos Vinícius Furtado Coelho. Acho que cada brasileiro tem que amar o elo que nos une. E o elo que nos une é o nosso país, a Constituição que rege esse país, o Estado de Direito, a democracia, o que o Brasil tem de melhor, que é o seu próprio povo. Eu sou um brasileiro apaixonado. O CPC é o Código de Processo Civil, uma lei que diz como os processos, as ações, os litígios entre as pessoas vão tramitar perante a Justiça. Tudo começou quando o então presidente do Senado, José Sarney, criou uma comissão de juristas para elaborar um anteprojeto que resultou no atual Código de Processo Civil. Eu fiz parte dessa comissão, éramos 12 pessoas. O ministro Luiz Fux era o presidente, tínhamos grandes membros que compunham essa comissão e passamos a fazer audiências públicas em todo o Brasil. Fomos em todo o país, nas universidades, fomos ouvir os sindicatos, ouvir as entidades de classe, da advocacia, da magistratura, os professores e a sociedade, para termos um código democrático. Fizemos previsão importante na área tributária do advogado, que é o direito do advogado perceber seus honorários, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Também ampliamos o espaço de defesa oral do advogado, em que o advogado pode, em nome do cidadão, sustentar perante a justiça os direitos do seu constituinte. Portanto, colocamos o advogado no centro do processo civil, no centro gravitacional. Nesses 10 anos, percebemos o advogado sendo mais respeitado, mais valorizado em nosso país. O processo civil teve um andamento mais célere. Milhões de pessoas foram beneficiadas por termos uma justiça mais rápida, embora muito há o que se fazer. O Código de Processo Civil se constitui, sem dúvida alguma, numa das maiores conquistas legislativas da sociedade brasileira e da advocacia de nosso país. E sinto-me, portanto, muito feliz em olhar para trás e ver o quanto foi importante aquela atuação, representando não um projeto individual, mas uma coletividade, porque o CPC é fruto da vitória coletiva de milhares de advogados brasileiros. Código de Processo Civil. 10 anos fortalecendo a advocacia e a sociedade brasileira. Uma homenagem da OAB Nacional. Giro de notícias. Veja o que foi destaque nas redes sociais da OAB.
Conselheiros do CNJ reforçam legalidades e limites da decisão sobre os precatórios questionada pela OAB. Presidente Beto Simonetti publica artigo no Estadão reafirmando o compromisso da Ordem com a independência institucional e a defesa da Constituição. Mês da Advocacia recebe inúmeras homenagens da diretoria do Conselho Federal. 44º Exame de Ordem segue a programação com a realização das provas objetivas da primeira fase. Intervalo. Voltamos já, não saia daí. Agosto marcou o mês de combate à violência contra a mulher, com várias ações promovidas pela OAB Nacional. A campanha de conscientização envolveu o Conselho Federal e várias comissões especiais numa grande corrente de proteção e respeito. Todos os dias, milhares de mulheres enfrentam um tipo de violência que começa muito antes da agressão física. Começa no silenciamento, no medo de falar, na dúvida se serão ouvidas. Por isso, o Agosto Lilás é, antes de tudo, um pacto pela escuta. É sobre reconhecer que a violência contra a mulher não é um problema privado, é um problema de toda a sociedade. Como secretária-geral adjunta da OAB, reafirmo o compromisso da Ordem de estar ao lado de cada mulher que decide romper o ciclo da violência. Nos tribunais, nos núcleos de apoio, na legislação, na formação de uma advocacia comprometida com os direitos humanos. Porque quando uma mulher encontra respaldo para denunciar, ela não só se protege, ela transforma a vida dela e de tantas outras. Neste Agosto Lilás, o nosso chamamento é claro, que nenhuma mulher se sinta sozinha diante da violência, que nenhuma denúncia seja desacreditada e que a justiça nunca chegue tarde demais. Reafirmando seu compromisso contra todas as violências de gênero, a Comissão Nacional da Mulher Advogada tem trabalhado para mudar uma estrutura que alimenta as violências contra as mulheres. Nós emitimos parecer técnico contra o PDL 8923 e a advocacia brasileira tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais segura. Por isso, nesse mês de Agosto Lilás, nós lançaremos um curso para auxiliar a advocacia a atuar com perspectiva de gênero e realizaremos o encontro nacional das presidentes de CMA de todas as subseções do país para compreendermos os desafios no enfrentamento às violências de gênero e assim traçarmos estratégias para que a Comissão da Mulher Advogada seja um instrumento na luta contra as violências de gênero. Brasília foi sede do 33º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, um dos maiores encontros da saúde filantrópica brasileira. A OAB se fez presente como entidade que apoia e defende a saúde pública de qualidade para todos. O evento aconteceu em Brasília com a presença de gestores, profissionais da saúde e representantes da rede filantrópica de apoio ao SUS de todo o país e teve como foco a inovação, liderança e cuidado centrado no paciente. A OAB Nacional foi representada pela secretária-geral Rose Moraes, que falou sobre a importância de relações trabalhistas mais justas e adaptadas à realidade das instituições filantrópicas. Rose Moraes fez uma análise dos riscos e desafios enfrentados pelo setor da saúde e apresentou caminhos para uma gestão mais segura e inclusiva. E essa diversidade precisa ser compreendida, mas eu também compreendo que tem situações que dependem do nosso movimento, e talvez o nosso movimento como consultores, como advogadas, como advogados desses filantrópicos, seja na temática educacional. Enquanto a gente não se educar para que esse ambiente de trabalho seja saudável e seguro, nós iremos nos educar pelas multas, pelas condenações altíssimas e pelo efeito rebote que essas ações causam para todo o ambiente de trabalho. Em parceria com a ESA Nacional, a OAB promove o evento de lançamento do curso Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, Fundamentos e Aplicação Prática. Uma oportunidade para se capacitar num tema da mais alta importância. O Protocolo para o Julgamento com Perspectiva Racial é tema de um curso de introdução criado pela ESA Nacional em mais uma iniciativa da OAB para a construção de uma advocacia humana e livre de preconceitos. O evento de lançamento acontece em Brasília, no dia 1º de setembro,
E a participação pode ser presencial ou online, com a emissão do certificado como atividade complementar. Escola Superior da Advocacia Nacional, em parceria com o Jus Racial, vem convidar todos os advogados, todos aqueles interessados e interessadas numa discussão sobre a conscientização da luta contra a discriminação racial no Brasil por meio de um curso que será ofertado dia 1º de setembro, a partir das 14 horas, no auditório da OAB Distrito Federal. Enfrentaremos grandes temas relacionados à matéria, entre eles o protocolo de julgamento sobre a perspectiva racial, conforme orientado ao Conselho Nacional de Justiça, um momento de grande reflexão que teremos em homenagem ao Dia Internacional das Pessoas Afrodescendentes. Um momento de conscientização, um momento de sensibilização, um momento de qualificação. Venham com a Escola Superior de Advocacia e com o Jus Racial aproveitar essa oportunidade única. Advocacia Nacional, vocês estão preparados para o curso que há de vir? Sim, eu, Silvia Souza, estou aqui na ESA Nacional, no estúdio, gravando a minha aula para um grande curso de julgamento, do protocolo de julgamento com a perspectiva racial. No dia 1º de setembro, esse curso vai ser lançado no Brasil inteiro. Nós vamos fazer um grande curso. Não percam, entrem no site da ESA, se inscrevam, façam a sua matrícula. Esse curso é coordenado pelo Dr. Edio, através do Jus Racial, o Dr. Edio Silva Júnior, que é uma autoridade em questão racial, nas questões e relações raciais no Brasil e no judiciário. Todas e todos estão convidados para participar e assistir esse grande curso, se preparar para a sua advocacia. O programa desta semana vai ficando por aqui. Eu sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Nos vemos na próxima semana com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!